Olá! Neste vídeo vamos instalar e configurar o plugin iOS para colocar o seu site visível e disponível para motores de busca como Google, Bing, Yahoo, Yandex, etc. Mostrarei 4 categorias principais de configuração de SEO, 4 áreas: geral, tipos de conteúdo, categorias e tags, avançado. Mas antes vamos instalar o plugin. Vá na guia Plugins e adicionar novo. No campo de pesquisa digite iOS e clique em instalar agora. Na sequência, clique em ativar. Clique em iOS e na opção geral, tem duas abas, painel e configuração pela primeira vez. Escolha configuração pela primeira vez. Em seguida, clique em continuar. Se seu site representa uma organização ou pessoa, marque organização para empresa, caso você tenha CNPJ e pessoa, caso seja pessoa física e não tenha CNPJ. Na opção Nome do site e nome da organização coloque o mesmo nome, o nome da empresa ou, se você for prestador de serviço, apenas o nome do seu site. A seguir, inclua o link das redes sociais de sua empresa ou as suas que você divulga seus trabalhos, caso não sejam contas profissionais pode incluir também, embora seja recomendado criar uma conta profissional em cada uma delas. Em preferências pessoais, se você não se importa que o iOS colete dados do seu site para melhorar a experiência do usuário nas próximas versões do plugin, você poderá deixar marcada a opção Sim, caso contrário, clique em Não. A primeira etapa de configuração foi concluída, vamos para as próximas. Clique na aba Configurações na barra lateral esquerda. Essa etapa tem 4 áreas: geral, tipos de conteúdo, categorias e tags, avançado. Vamos ver cada uma delas. Na opção geral, temos recursos do site. Nessa opção, não é necessário alterar nada, podemos ir para a próxima, noções básicas do site. Aqui você pode descrever detalhes extras que podem ser úteis para os motores de busca entenderam o perfil do seu site. Fique à vontade para escolher as opções que desejar, sendo que não é obrigatório que você forneça mais detalhes. No item Representação do site, posse os mesmos campos que preenchemos na primeira configuração. Essa opção é redundante e não precisa alterar, a menos que você decida mudar algo que já havia definido antes. Em conexões do site, caso você possua o código de verificação de cada um dos motores de busca disponíveis, insira cada um deles em seus respectivos locais. Nesse tutorial, não será mostrado detalhes de como obter os códigos de verificação. Caso queira um vídeo específico sobre isso, deixe aí nos comentários. Em tipos de conteúdo, para a página inicial, defina quais tags os mecanismos de busca devem levar em consideração para indexar em seu site. A tag mais importante, nesse caso, é título do site. Recomendo deixar apenas essa tag e remover as outras, mas não tem problema deixar como está. Na meta-descrição, procure descrever sobre o que é o seu site e o que ele tem a oferecer. Use o planejador de palavras-chave do Google para usar palavras-chave do jeito que os internautas pesquisam, pois assim, será mais fácil para o seu site ser encontrado por eles quando você conhece o padrão de pesquisa usado por eles. Em aparência social, caso queira que uma imagem apareça ao lado dos resultados de busca, basta incluir uma imagem que o iOS irá anexá-la junto com os outros metadados. Na aba Posts, é bem parecido com a aba anterior para a página inicial, com a diferença que os metadados serem para as postagens do blog do seu site. Caso o blog esteja presente, se não quer um blog ou ele já não exista, pode ignorar essa opção. Na aba Página, o processo é semelhante aos anteriores, com a diferença que é uma opção padrão para todas as outras páginas diferentes da inicial. Em categorias, diz respeito, por exemplo, quando um blog de assunto fala sobre vários subtemas ou tópicos, tipo, blog de tecnologia poste sobre a categoria, computador ou a categoria smartphone ou a categoria câmera, etc. Os detalhes são parecidos com os anteriores e opcionais, fique à vontade para testar. Mas é necessário mudar a opção nativa de categoria que está em inglês por padrão a categoria. Na lateral direita, abaixo de Ferramentas, clique na guia Configurações e em Links Permanentes com o botão direito do mouse e em Abrir nova guia escolha nome do post e inclua a palavra categoria em base das categorias. Finalize clicando em Salvar alterações. Veja o exemplo. Em Tags, desabilite a opção Mostrar tags nos resultados da pesquisa e ativar controles e avaliações de SEO na parte de baixo da página e clique em Salvar alterações. Na aba Avançado, em Otimização de rastreamento, só mexa se você tiver conhecimento avançado de SEO e conhecer detalhes de HTML que não quer que os motores de busca tenham acesso, pode deixar todas as opções como estão. A opção Caminhos de navegação não é recomendável alterar,
pois pode ser que cause confusão e erros com os caminhos de negação já existentes em seu site. Arquivo do autor. A opção padrão é permitir múltiplos autores alterar o seu site ou blog. Se não deseja isso, então desmarque as opções. E em arquivo de data, o próprio Yoast recomenda que desabilite, embora eles mesmos deixaram isso ativo por padrão. Desmarque ativar arquivos de data. A opção arquivos de formato também segue a mesma linha de arquivo de data e o próprio Yoast recomenda sua desabilitação, embora já ativo. Desmarque. Páginas especiais, mídia e RSS deixa tudo da forma padrão. Pronto, as principais alterações no plugin Yoast SEO formam concluídas. Agora é só começar a postar o seu conteúdo e o plugin fará sua parte. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Até a próxima!